de 1/10. Estamos em contato com o presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no estado do Rio Grande do Sul, presidente do Sulpetro, João Carlos Dall'Acqua, para falar sobre os preços dos combustíveis e projeções também para o ano de 2022. Lembrando que no Rio Grande do Sul tivemos uma redução interessante, significativa, na virada do ano, deixando de ter ICMS de 30%, passando para 25%, que é o que o Brasil tem. Aqui nós tínhamos uma condição especial, que tinha sido já implantada por José Ivo Sartori, foi dada sequência também pelo Eduardo Leite, pediu prorrogação, e agora a gente está equiparado aí ao Brasil em 25% do imposto, o que faz com que haja uma redução em relação àquele preço que a gente estava pagando até o final de 2021. No entanto, depois de mais de 70 dias, teve a confirmação ontem por parte da Petrobras, que passa a valer hoje, que é nova elevação no preço do diesel em 8% e na gasolina em 4,85%. É aquilo que a gente está se acostumando, né? A toda hora ajustes no preço do combustível e normalmente para cima. Tivemos alguns ajustes para baixo também em relação ao preço do diesel e da gasolina, mas em relação ao preço do barril do petróleo, não necessariamente o imposto. E é isso que a gente vai abordar agora com o João Carlos Dall'Acqua. Como é que o senhor vê esse início de ano com a redução do ICMS, mas também já tendo uma primeira alta aí no preço do combustível aqui para o povo brasileiro? Bom dia, obrigado por mais uma vez atender a Rádio Independente. Bom dia, sempre um prazer falar com você e os ouvintes da Rádio Independente. Estávamos tão felizes no começo do ano, né, que já tínhamos sinalizado uma redução com essa questão tributária, que foi feito um ajuste, digamos assim, um retorno das alíquotas que eram majoradas de 30 para 25. E também nós estávamos no início do ano ali com uma redução dos preços, também em função da redução que estava ocorrendo com o biocombustível, né, o etanol, que é adicionado à gasolina. Então, isso nos trouxe um alívio, e foi muito saudado, porque especialmente a questão de redução tributária tem que ser saudada, porque ela é extremamente pesada, né? Em bens de consumo ela penaliza as classes menos favorecidas, por isso que foi muito bem saudada isso. Agora, a gente estava acompanhando sempre a questão macro, que é o barril do petróleo, que é a questão cambial, que ela estava sinalizando, né, uma defasagem nos preços nossos aqui com relação aos preços internacionais. Então, essa elevação que a Petrobras fez agora, ela, mais ou menos, ela era esperada dentro da política atual da Petrobras. Porque, realmente, como o Brasil não produz ainda o suficiente para ser autônomo, ele precisa estar no comércio internacional, essa relação ela estava defasada. É uma pena, né? Porque, na realidade, na gasolina, ela vem praticamente aí conflitar com essa redução que tínhamos já em prática com relação ao ICMS. Mas temos uma situação que eu acho que é importante, que essa redução do ICMS ela veio para ficar. Ela não tem uma variação em termos de alíquotas. Ela, claro, que vai sempre variar agora, que é uma coisa muito importante que a gente precisa discutir, que é sobre como que é cobrado esse ICM, né? Porque nos últimos 3 meses, novembro, dezembro e janeiro, em cima de uma pressão nacional, houve um congelamento do preço de pauta, o PMPF. Então, janeiro ainda também temos um preço definido sobre o PMPF. Em fevereiro, a gente não tem essa definição, e isso é uma preocupação que nós temos, porque com esse avanço que nós temos aí das contaminações e tudo mais, a produção do petróleo no mercado internacional, ela não está atingindo ainda aquilo que se esperava, e a questão cambial ela ainda está fortemente pressionando. Então, né, fevereiro sinaliza, a princípio, se não houver nenhuma mudança, um impacto muito forte, que a gente tem que ficar atento, ver como é que vai se comportar o mercado todo, né? Sempre que se fala em aumento, claro, gera, né, uma preocupação na maioria das pessoas, né, mas em especial quem utiliza ainda mais o combustível, né, e aí também surgem aquelas conversas, o que será feito a partir disso, né, a partir dessa insatisfação, é claro, né, em função do aumento, já se
talvez cogite que se possa voltar a ventilar algo em relação a algum tipo de greve, talvez? Olha, essa questão que a gente tem que ter em mente também é que o mundo inteiro, né, está passando por uma pandemia, ou seja, nós ainda estamos na pandemia. Então, as cicatrizes estão aí. E não é só no combustível, nós temos vários produtos, a inflação está pegando, falta de produtos, né, ocasionando desabastecimento em alguns setores. Então, é um momento de muita atenção e eu não vejo assim espaço para nada relativo a greves nesse sentido. Porque a nossa preocupação também é que não possa faltar produto. Uma coisa é ter produto mais elevado em função desses fatores que não dependem de um elo só da corrente, né? Então, nós temos aí, a gente sempre fala, é o fornecedor, que é o barril do petróleo, mercado internacional, todas as economias modernas e estáveis trabalham nesse sistema de paridade, ou seja, quando há elevação, ela é repassada, quando há uma redução, ela também é repassada. A questão do câmbio, pouco tempo atrás nós tínhamos um câmbio a R$4 e pouco, nós estamos a R$5 e alguma coisa, pressionado e ano eleitoral entrando, né? A questão tributária, nós baixamos de 30 aqui no Rio Grande do Sul para 25, mas não vamos dizer que 25 é um imposto baixo, né? Então, 25 nós estamos equiparados hoje a Santa Catarina, que nunca elevou. Mas é uma situação que o Estado sozinho também depende dessa arrecadação. Não podemos culpar o Estado como responsável por tudo. Não tem um único culpado. Nós temos os biocombustíveis que são adicionados também, que não passam por essa avaliação Petrobras. Eles flutuam conforme o mercado. Então, tivemos uma seca muito grande que alterou isso, e assim vem vindo. Então, claro, o ideal, né, seria termos um preço baixo de energia hoje, mas nós estamos passando por uma pandemia. São vários caminhos que estão sendo afetados. Então, o que nós entendemos? Prudência, vamos tentar ver a melhor maneira de superar isso, cada um apertando um pouco seus orçamentos e tudo mais, mas as mágicas não deverão acontecer, porque lá na frente a gente entende que a conta sempre vem. Se a gente fizer algum artificialismo, alguma situação diferente, que mais tarde vem a conta, o povo vai pagar a conta de qualquer maneira. Então, por isso que é importante, eu acho, quanto maior transparência se levar nesse segmento, e o povo entender que é um momento que está apertado para todo mundo. Agora, se nós ficarmos com uma paridade diferente do mercado internacional, a gente vai desestimular importações de combustíveis, e o nosso diesel, principalmente, tem um percentual grande de diesel importado, e aí as nossas refinarias aqui não tem condições de atender plenamente o mercado sozinhas. Então, por isso que essa calibragem é importante. Uma coisa é ter preço alto, outra coisa é ter falta de produto. Então, essa é uma preocupação muito grande que o setor tem. Claro, né, o consumidor ele é o penalizado, né, porque é ele que paga a conta. Todo o setor desemboca no posto e o posto apresenta a conta ao consumidor. Mas eu acho que é um momento de muita prudência. Nós temos assim um alinhamento de entender que ninguém vai conseguir resolver isso sozinho em um momento tão difícil que o mundo ainda está passando, né? Em relação à questão do ICMS, João Carlos Dall'Acqua, presidente do Sulpetro, nós tínhamos uma projeção que seria chegar na bomba cerca de 44 centavos de redução. E a gente não percebeu isso, pelo menos aqui na região do Vale do Taquari. Em média ficou 33, 36 centavos. O levantamento que a gente fez logo depois ali, né, que esse valor foi repassado aí para os postos e que colocaram em prática. Houve uma distorção naquilo que foi projetado, ou os postos não estão repassando aquilo que deveriam? Ou você entende que talvez ali na frente esse valor poderá chegar aos 44 centavos, ou pelo menos 40, ou quem sabe 50 centavos em relação ainda a essa alíquota? Olha, a gente sempre teve um cuidado muito grande de falar em valores, porque esse valor, quem mencionou isso foi a Secretaria da Fazenda numa conta simples. Eles fizeram, o imposto é X sobre uma base Y e vai dar tanto de desconto. Mas o mercado não funciona assim, porque o posto compra de uma distribuidora. Essa distribuidora tem seus outros parâmetros que ela pode trabalhar. Então, ela foi passando gradualmente essa redução, e o posto, por sua vez, foi passando gradualmente. Você pode ter certeza que o posto é o maior interessado num preço mais baixo, que a gente estimularia o consumo, o que hoje está muito difícil, porque além do consumo estar represado,
as margens estão muito represadas. Então, isso certamente, o mercado ia se ajustando na sequência, né, dentro daquela velha massa, que a concorrência na ponta é extremamente feroz, mas a gente nunca cravou valor nenhum, porque é preocupante você definir um valor e depois ele não se realiza. Então, essa conta que foi falada de alguns centavos, eu acho que estava caminhando para isso. Alguns mercados certamente já devia ter chegado ou não, cada um tem uma realidade. Só que agora, com essa reversão de custos, certamente vai embaralhar o processo, né? Então, por isso que a gente nunca pode definir, olha, vai ser assim, vai ser assado, porque quando um aumento da Petrobras é anunciado, ele tem um valor que é divulgado, que é público, digamos assim. São tantos centavos que a Petrobras vai repassar para a distribuidora. Mas a distribuidora, quando ela adquire esse produto, ela vai adicionar os biocombustíveis, que a gente não sabe, ela vai comprar no dia. Quanto é que está o etanol, quanto é que está o biodiesel para o diesel. Então, esse é um cálculo que não entra. A gente não sabe se ela estava, digamos assim, ela e o posto também, com uma dificuldade de margem que tentaram agora nesse final de ano, né, questão de 13º e todas essas cargas que vêm e baixa de volume, tipo tentando fazer uma equilibrada. Mas isso aí cada um vai ser a sua realidade. Por isso que a gente jamais pode sinalizar ao mercado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O mercado vai se ajustando conforme as forças vão pressionando cada um, né? Bom, e o senhor falou agora há pouco que para fevereiro se prevê um impacto muito forte. O que o senhor quer dizer com isso? E por mais que o senhor diz, é difícil de prever o que vem pela frente, é o que o usuário, né, aquela pessoa que vai lá encher o tanque, ou tentar encher muitas vezes, não consegue encher. Antigamente tu colocava ali 10, 15 reais, dava uma boa quantidade. Hoje em dia tu mal coloca um litro e meio, alguma coisa assim. Mas o que se prevê para agora fevereiro? O que será esse impacto e o porquê? E também para o ano de 2022, se é possível, pelo menos no primeiro semestre, traçar algum paralelo, porque eu sei que tem também impacto a questão do inverno rigoroso lá nos Estados Unidos, por causa da calefação, e por isso se consome muito também dos combustíveis. Claro, mas uma coisa assim, o consumidor pode ter plena convicção. O posto é o parceiro dele na comunidade. É o posto que absorve todas as cadeias anteriores, que a gente falou, importação, refinaria, usinas de biocombustíveis, distribuidoras, transportadoras e governos estaduais com os encargos. O federal também tem sua tributação. As pressões financeiras dos bancos com cartão de crédito, cartão de gestão de frota e tudo mais, e o posto tem que equalizar isso para entregar o melhor que ele pode ao consumidor, né? Sempre lembrando que quando um posto quebra, o posto dificilmente sai do lugar. Sai o João e entra o Pedro, mas os tanques estão enterrados, e a operação segue, e o consumidor às vezes nem percebe que trocou a operação. Então, o consumidor pode ter certeza que o posto é o elo, é a parceria que ele tem na comunidade, é onde ele presta o melhor serviço possível. Com relação às projeções que a gente falou para fevereiro, a nossa preocupação é que em janeiro ainda temos um preço estável sobre o qual é calculado o ICMS. Em fevereiro a gente não tem essa definição ainda. Então, hoje, o custo de 25% é calculado sobre R$ 6,17 ou 18 centavos, alguma coisa assim. E eu não sei se em fevereiro o governo vai voltar à sistemática antiga de projetar um preço médio calculado e sobre isso, né, cobrar o ICMS. Então, se na região tiver 5, ou tiver 6, ou tiver 7, vai ser uma situação diferente. Então, por isso a nossa preocupação imediata para fevereiro, que teve agora uma redução, mas também vai ter essa movimentação. E a preocupação sempre é as questões macros, né? A gente não sabe como que se comportará. O barril do petróleo é $80. Quando é que a gente imaginava isso? Nós tivemos há pouco tempo atrás 40, 50. Aí ele começou a sinalizar agora em dezembro um recuo para 70 e poucos. Opa, bacana. E aí já voltou. Né? E aí entra as questões geopolíticas, decisões lá dos árabes, dos países produtores. Então, essa projeção ela fica quase impossível, que a gente entende assim, ainda vai ser pressionado porque não liberou a pandemia. Os mercados não estão normais, né? Nós temos uma falta de contêineres no mundo que parece que só vai ser resolvida o ano que vem, porque o mercado está torto, o mundo está torto, tem mercadorias que só vão, outras que só vêm. Então, nós não temos assim um otimismo exagerado, dizer, olha, esse ano vai estar tudo resolvido, vai baixar tudo, petróleo, o dólar vai voltar a R$5, R$4 e pouco. Provavelmente as eleições também vão impactar
né, e vão influenciar até na questão cambial. Então, por isso que a gente sempre diz, olha, vamos com calma, vamos indo, avançando. Não vamos ser nem otimistas nem pessimistas, vamos tentar ser o mais realistas possíveis. E o momento é esse, ou seja, de prudência, de cada um tentar fazer um consumo racional. Não é o momento de se queimar combustível desnecessário, como você disse, e isso impacta também nos nossos negócios. Outra coisa que está impactando muito aos postos, que as lojas de conveniência eram um fator muito importante na geração de receitas. E com a pandemia, praticamente, o movimento caiu demais. A madrugada, né, praticamente não existe mais. Então, tudo isso vai impactando na vida de todos. Então, não tem como alguém fazer mágica, e muito menos o posto vai conseguir resolver esse problema sozinho. Por isso, eu quero ser otimista com realidade. Vamos avançando. Entendemos que se tiver em fevereiro um aumento do preço de pauta, mas poderá ter uma redução da Petrobras, bom, isso o mercado vai ajustando. Por isso, essa é a nossa preocupação em sempre levar transparência e não levar ilusões. Ou seja, o mercado está assim, porque é o que tem do mercado. Mas esperamos, talvez, inclusive com essa questão política, se possa até estudar novas formas que a Petrobras, que é um pleito nosso, que a Petrobras pudesse criar um fundo, como se diz, de amortização dessas flutuações. Isso seria muito importante, né? Mas para isso tem que ter caixa. Para criar esse fundo tem que ter caixa. E ano eleitoral, essas brigas todas que nós estamos, essa bipolarização que nós estamos no Brasil, isso certamente não facilitará essas evoluções. Nós precisamos de muitas reformas nesse país, precisamos de reformas administrativas, tributárias, essas situações que precisariam e precisam avançar para que o nosso custo baixe como um todo. Mas, né, nosso país não é um país para amador, como se diz. E é uma brincadeira que eu sempre faço, o nosso setor, a gente não vai morrer de tédio nunca, porque tu amanhece, tu dorme com uma realidade às vezes diferente. Então, vamos avançando com calma, prudência, que eu acho que é o melhor caminho para todos nós. João Carlos Dall'Acqua, presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima semana. Obrigado. Um bom 2022 a todos nós, com muita saúde e prosperidade, se Deus quiser. Abração. Um abraço. João Carlos Dall'Acqua, portanto, conversando conosco. É difícil de fazer projeções, né? Mas traçando aí